Começa a gravação. Vamos lá. O sistema acabou de me dizer que está iniciada a gravação da aula. Gente, bom dia. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de Direito Administrativo 1. A aula de hoje é sobre poder hierárquico, poder normativo e ou regulamentar. A gente vai ver a distinção entre os dois. E também sobre poder disciplinar. Talvez a gente consiga tratar desses três poderes da administração pública na aula de hoje, talvez não tem problema. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de tratar um pouquinho sobre um assunto que interessa muito aos alunos, que são os trabalhos avaliativos, que constam já tanto da plataforma Teams quanto da plataforma Canvas. Então, se entrar lá no sistema, vocês vão encontrar, salvo engano, 6 trabalhos avaliativos, com a forma de cada um ser feito e com o conteúdo que cada um deve conter. Professor, 6 trabalhos? Sim, eu coloquei lá 6 trabalhos. Professor, tem que fazer tudo? Você faz todos, se você quiser. Eu não vou impedir ninguém de fazer 6 trabalhos. Agora, eu não vou dar nota para ninguém se não houver pelo menos participação desta pessoa em ao menos 2 trabalhos acadêmicos. O que eu estou dizendo é que nós temos 6 trabalhos e a sua nota individual será baseada pelo menos na média aritmética de pelo menos 2 trabalhos. Ou seja, você está condenado a realizar, a participar e entregar 2 trabalhos acadêmicos avaliativos para mim, até o final do semestre. Eu coloquei, veja, para vocês podem entregar o trabalho amanhã, se vocês quiserem. Eu acho que não dá certo, tá? É melhor fazer o trabalho com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade, para fazer um trabalho cuja nota seja boa. A última coisa que eu quero é que vocês pensem que se entregou o trabalho já tem nota. Eu estou condenado também a ler todos os trabalhos. Aliás, eu estou condenado a pegar todos os trabalhos e jogar na plataforma Turnitin. Para quem não conhece essa plataforma, é o sistema que a PUC utiliza para identificação de plágios acadêmicos. Ou seja, se por acaso tiver alguma coisa escrita lá que foi de alguma forma retirada da internet, um recorte e cola e colocado lá, o sistema pega. E aliás, o sistema é tão bom que ele consegue pegar até inversões de palavra. Então, o texto está escrito de um jeito, você põe no agente da passiva, o sistema pega. Fala assim, olha, o texto tem uma construção de linguagem muito parecida com aquela que está em tal texto na internet. Então, assim, é um bom sistema para evitar plágio. Claro, se houver plágio, para quem não sabe, é um crime tipificado no Código Penal, não dá para dar nota numa situação dessas. Caso algum trabalho venha errado, caso algum trabalho venha com problema, haverá oportunidade de fazer outros trabalhos. E se a pessoa... Gente, eu vou pedir licença só um pouquinho, porque eu não esperava uma ligação telefônica. Só... Gente, eu peço desculpas a vocês, eu não esperava receber uma ligação agora. Eu estava falando de trabalhos avaliativos, certo? Vamos lá. Eu peço a vocês que façam pelo menos 2 trabalhos, nada impede que façam todos os trabalhos, e nada impede que vocês façam trabalhos em grupo, e não precisa ser o mesmo grupo para fazer os trabalhos, pode ser grupos diferentes. Tudo bem? Só falar de trabalho avaliativo que toca telefone, tem que desligar o sistema, mas está todo mundo aí, né? Dando sim, professor. Oh, bom ouvir. Ok. Bom, se houver alguma dúvida com relação ao trabalho, eu estou à disposição, depois eu respondo, fiquem à vontade. Mas a ideia, por favor, é que todos vocês se desenvolvam, sejam desafiados, entreguem trabalhos e sejam bem avaliados.
Eu não tenho nenhuma intenção de atrapalhar o curso normal da vida de vocês com uma formatura. Mas, por favor, me ajudem a avaliar bem vocês, ok? Não entrega um trabalho mal feito, que aí eu sou obrigado a dizer que está mal feito e não posso dar uma nota adequada. Não posso dar uma nota adequada ao histórico de vocês. Eu quero ajudar, eu quero dar a melhor nota possível, mas eu preciso que vocês também façam isso, ok? Em nome de... Tudo certo? Estamos combinados? Gente, eu vou entender esse silêncio retumbante como um consentimento, ok? Tudo certo, professor. Tudo certo, professor. Pois, então beleza. Então vamos lá, vamos tratar de poder hierárquico. Antes de mais nada, é bom, né, fazer o compartilhamento de tela. Acho que está todo mundo enxergando aqui a tela do poder hierárquico. E veja, o que significa hierarquia, né? Tem a ver com estrutura de poder. Então, só é possível, segundo a ciência da administração, administrar mediante uma organização, de acordo com uma estruturação de regras de coordenação e subordinação entre setores, departamentos e pessoas, para o fim de realização ótima das atividades. Na administração pública existe clara relação hierárquica entre os vários escalões governamentais. Hierarquia significa escalonamento de poder. Pela hierarquia é possível, aliás, é pela hierarquia que se organiza a atribuição estatal de competência, do maior cargo para o menor, da chefia para a subordinação. Os dois elementos fundamentais do conceito de hierarquia são justamente a autoridade e escalonamento. A autoridade é determinada pelas normas e nós sabemos quem são as autoridades que realizarão, que têm competência para realizar certas ações pelo Estado. E o escalonamento é a forma pela qual as autoridades são distribuídas para que todas as áreas da administração sejam completadas, sejam atingidas, ou sejam todas as áreas tenham pessoas para realizar aquela atividade. E aí, por essa estrutura, a autoridade situada em escalão mais elevado tem a prerrogativa, ou tem o dever-poder, de distribuir ordens às autoridades que lhe estão abaixo, bem como controlar os atos das autoridades situadas no escalão inferior. Em bom português, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem está acima tem a prerrogativa de determinar o cumprimento das normas pelas pessoas de baixo. Ok? E as autoridades que se encontram subordinadas têm o dever de prestar contas de seus atos ao superior. Enfim, por força do poder hierárquico, quem está acima deve ordenar atividades aos que estão abaixo. Ou seja, veja, quem está acima não tem a possibilidade de, acho melhor não mandar. Quem está acima tem o dever de mandar. Quem está acima tem a obrigação de cumprir a sua responsabilidade, o seu desiderato constitucional, a sua competência e impor àqueles que estão abaixo o cumprimento de certas ações. E tudo aquilo que manda ser feito para o pessoal, o que o pessoal de baixo tem que ser mandado ser feito, isso que o pessoal de baixo faz deve ser controlado e fiscalizado para confirmar se as ações estão sendo realizadas nos termos exigidos. E 3, rever as decisões dos subordinados. Não adianta só controlar e fiscalizar. Se o subordinado fez alguma coisa que não era para ter sido feito, o superior tem a prerrogativa de revogar a decisão de baixo e fazer direito. Okay? E caso o que tenha sido feito abaixo não foi bem feito segundo a lei, também é possível invalidar ou, em outras palavras, anular aquilo que foi feito pelo inferior por força do princípio chamado autotutela. A autotutela significa a prerrogativa, o princípio geral da administração pública pelo qual a legalidade deve ser controlada pelas autoridades públicas. Veja, o administrador público tem uma coisa que o judiciário também tem. Como o administrador tem que aplicar a lei de ofício, se ele identifica que algo foi feito contra a lei, por um subordinado seu ou por si próprio, ele tem o dever, ele tem a prerrogativa de determinar a invalidação daquele ato que, por ser contrário à lei, contrário à legalidade estrita, deve ser anulado
o mais rapidamente possível. Veja, o superior não tem apenas a prerrogativa de mandar e fiscalizar, mas também de corrigir as ações que entender ilegais ou inconvenientes. Nesse aspecto aqui é importante fazer uma distinção. Uma coisa é uma norma ou uma ação administrativa ilegal. O superior olhou para o subordinado e viu que ele cometeu um ato contra a lei. Ele não cumpriu a lei, ele tinha um ato vinculado e ele não realiza o ato de maneira vinculada. O que o administrador superior tem que fazer? Invalidar aquela ação administrativa e substituí-la pela ação que a lei exige que seja realizada. E também existem os atos inconvenientes ou os atos dentro da discricionariedade. A autoridade superior vê que um subordinado realizou um ato discricionário, entendeu que aquele ato do subordinado não é conveniente e aquele ato não será anulado, porque ele foi feito dentro da legalidade, mas poderá ser revogado e daquele momento em diante, aquele ato do subordinado não tem mais força, ele está retirado do ordenamento jurídico. O poder hierárquico, ele é mais bem caracterizado pelo item 1 ali de cima, ordenar, mandar. Não é apenas uma questão de dar ordens, que podem ser feitas tanto diretamente quanto por meio da edição de atos normativos internos, mas também de delegar funções. Aqui nós temos duas coisas importantes, chamada desconcentração administrativa, ou seja, a possibilidade de pegar ações que são da competência desta autoridade superior e distribuí-las ou desconcentrá-las no órgão público para subordinados. E, em certos casos, a autoridade pública tem a prerrogativa de avocar certas atividades que foram distribuídas ou desconcentradas para os subordinados. Ou seja, uma atividade que foi delegada para um subordinado, em umas determinadas circunstâncias, a autoridade superior pode pegar aquele dever para si de volta, e o nome disso é a avocação. Os outros itens, ou seja, fiscalização, controle e correção, também decorrem do poder hierárquico, mas tem muita relação com outros poderes. Ao fiscalizar, o superior deve controlar o subordinado até mesmo por meio de correções disciplinares. A pessoa fez coisa errada, deve sofrer uma consequência daquele ilícito, geralmente após a instauração, processamento e determinação ao final de uma penalidade num processo administrativo disciplinar. De fato, só o superior tem o poder de punir o inferior, mas isso está muito ligado ao chamado poder disciplinar. Na verdade, a punição, ela não deve ser entendida como algo do superior direto para o inferior direto. Essa punição vem do poder disciplinar e ela é estruturada de uma maneira um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada. O superior não pode penalizar o inferior. O princípio da impessoalidade não permite que isso aconteça. Por isso a necessidade de um processo administrativo disciplinar em que outras pessoas que não participaram do fato que originou o processo administrativo disciplinar possam compreender por meio do processo o que aconteceu e julgar ao final se aquele ato impõe ou não uma penalidade àquele servidor. Mas quem instaura o processo administrativo disciplinar necessariamente é alguém superior àquele que, em tese, cometeu um ilícito. Okay? E quem determina a punição nunca é o superior imediato. Quem determina a punição é sempre a autoridade mais alta naquela hierarquia. Às vezes não é o prefeito, às vezes é o secretário de município, mas nunca é alguém abaixo. Às vezes não é o governador, é o secretário de Estado, que determina, por exemplo, a punição, uma penalidade de advertência ou multa, ou suspensão das atividades, ou mesmo demissão. Na esfera federal, em regra, quem faz isso é o ministro de Estado, mas em algumas circunstâncias pode ser perfeitamente o presidente da República. Ao corrigir ações, declarando-as ilegais ou revogando-as, o superior exerce um poder derivado do princípio chamado autotutela estatal. Autotutela significa controle próprio, proteção própria. O poder público ele tem o dever de proteger a legalidade estrita. Ele deve fazer tudo de acordo com a lei e deve observar e fazer cumprir as leis administrativas, as leis que impõem a organização administrativa. Aí uma questão sobre o poder hierárquico, tá bom? Vamos lá. O chefe do poder executivo, por exemplo, o prefeito, ele tem lá um departamento inteiro de procuradores municipais. Esse prefeito, ele pode mandar que
que o procurador jurídico, que o procurador do município, dê um parecer cujo conteúdo do parecer satisfaça o interesse do governo, o procurador está subordinado a ponto de emitir parecer do jeito que o prefeito quer. Ele está sujeito a sofrer sanções disciplinares se não cumprir a ordem? O que vocês acham disso? Mas eu acho que a gente podia conversar um pouquinho mais sobre o poder normativo, desculpe, o poder hierárquico, antes de responder isso. A gente volta a essa pergunta daqui a pouco. Desculpa, alguém levantou a mão, quis falar agora, eu não estou conseguindo enxergá-los. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Estamos sim, professor. Ok. Ok. Vamos lá. Quando a gente fala de poder hierárquico ou de hierarquia, nós estamos falando de estruturação, nós estamos falando de alguém aqui em cima que tem a prerrogativa de mandar na estrutura inteira. Então, quem está no alto da pirâmide de poder acaba tendo a prerrogativa de mandar em todos aqueles abaixo do seu escalão. Para deixar as coisas um pouco mais claras, o poder hierárquico só existe dentro da própria estrutura. Nós temos um problema sério para entender isso aqui no Brasil. Não, um problema sério não. Nós temos um complicador a mais para entender isso aqui no Brasil, porque nós somos uma república federativa. Ou seja, nós temos uma estrutura de 3 poderes, que é distribuída, que é simetricamente realizada não só na União, mas simetricamente realizada nos estados e, de uma certa forma, também nos municípios. Nós temos uma estrutura de poder político no Brasil, nós temos 3 estruturas, né? Nós temos 3 pirâmides de poder. Nós temos a pirâmide do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. De tal modo que aqui no alto dessas pirâmides nós temos suas excelências, o presidente, os senadores e deputados federais e os juízes. Só que eles possuem uma estrutura hierárquica à disposição deles para organizar todas as tarefas que devem ser realizadas. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa estrutura, a pirâmide, o organograma do poder legislativo é muito pequeno em relação, por exemplo, à pirâmide do poder judiciário. Dentro do poder judiciário, nós temos, por força da federação, juízes federais e juízes estaduais. Não existe no Brasil ainda juiz municipal. E esses juízes estão distribuídos tanto na federação quanto nos estados, mas distribuídos também em estruturas de competência. Nós temos justiça dos tribunais de justiça, nós temos a Justiça Federal do Trabalho, nós temos a Justiça Civil Federal, ou Justiça Criminal Federal também, me perdoe. E nós temos todas essas estruturas que são, embora elas existam de maneira distinta, elas pertencem ao Poder Judiciário, mas não é nenhum, aliás, isso é importantíssimo, tá, gente? Não existe nenhum grau de hierarquia de comando do juiz de direito em relação ao juiz do Supremo Tribunal Federal. Não existe hierarquia. O ministro do Supremo não manda nas atividades do juiz da vara, da vara aqui do Fórum Regional de uma pequena cidade que nem comarca tem, que pertence à comarca de outro município. Não há essa relação de hierarquia, porque tanto o juiz, que acabou de entrar no cargo e está lá no Fórum Regional X, ele tem a mesma distinção hierárquica, ele é tão excelentíssimo senhor quanto o ministro do Supremo que está quase se aposentando. Ambos são excelentíssimos senhores. Eles, porém, exercem funções distintas, um numa estrutura federal lá em Brasília, num determinado órgão, e o outro num outro órgão dentro de um tribunal de Estado, um tribunal de justiça estadual. Eles não possuem estrutura hierárquica entre si. O que existe entre eles é um sistema de correção de suas decisões jurisdicionais. A decisão jurisdicional, ela não tem relação de hierarquia entre um e outro. O juiz continua assim, ele passou no concurso, vai lá prolatar uma sentença, aquela sentença ela é realizada de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador ou da julgadora. Não há nenhuma possibilidade jurídica daquela sentença ser considerada
como hierarquicamente inferior ao do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça chega com seus desembargadores, olha, a sua sentença, nós não gostamos dela, ela, assim, o que vai acontecer no julgamento, vamos melhorar isso, o que vai acontecer na apelação ou o que vai acontecer no julgamento do recurso especial, no recurso extraordinário, é verificar se aquela sentença está adequada à verificação e valoração das provas, Tribunal de Justiça, se está de acordo com os textos de lei federal ou o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, ou se tem alguma inconstitucionalidade que não foi identificada anteriormente. Mas veja, a sentença, ela não é, o juiz que prolatou essa sentença não tem uma hierarquia abaixo dos juízes do tribunal ou dos juízes dos tribunais superiores. Não há hierarquia entre eles. Do mesmo jeito que não existe hierarquia entre o juiz, o deputado federal, o senador da República e o presidente da República. São todos eles excelentíssimos senhores no mais alto cargo das suas estruturas hierárquicas. Se ele está no mais alto cargo de sua estrutura hierárquica, significa uma coisa espetacular. Ele não tem chefe. Se ele não tem chefe, não há como corrigir as suas ações. Ele deve apenas cumprir a ordem jurídica. Por isso que quando um juiz determina uma ordem judicial para alguma autoridade pública, está apenas dizendo para a autoridade pública o seguinte: olha, a sua função é realizar a lei deste jeito, então realize. O que você fez antes não está de acordo com a lei. Por isso que o judiciário controla a legalidade dos atos dos outros poderes. Mas não tem como o judiciário falar assim: olha, eu não gostei do que você fez, eu não achei conveniente, eu estou substituindo a sua decisão por outra. Isso não faz parte do ordenamento jurídico de nenhum país ocidental. Ao mesmo tempo, dentro da estrutura do Poder Executivo, nós temos administradores federais, estaduais, distritais e municipais. E todos os administradores públicos no mais alto cargo do Poder Executivo são excelentíssimo senhor. O prefeito é excelentíssimo senhor, ainda que seja de uma cidadezinha pequenininha, ainda que seja de um estado pequenininho, o governador daquele estado é excelentíssimo senhor, e o presidente da República é excelentíssimo senhor, ou excelentíssimas senhoras, porque eles estão num cargo excelente, de forma que não existe hierarquia entre o prefeito, o governador e o presidente da República. Eles não mandam uns nos outros. É claro que existem estruturas políticas, econômicas, de influência que podem até determinar certos direcionamentos comuns, ou seja, o prefeito, o governador e o presidente pertencem ao mesmo partido ou grupo político, e eles acabam direcionando suas políticas no mesmo sentido. Isso é totalmente normal dentro da democracia. O que não se pode exigir ou se esperar, é que o presidente queira mudar alguma coisa no governo, ou que o governador queira mudar alguma coisa no município, ou o contrário, não existe hierarquia entre eles. Eles são completamente autônomos e independentes entre si. Não há como um manda no outro. Porém, o presidente possui na administração pública federal o mais alto posto, e ele tem o poder de comando, ele é o hierarca, ele é o superior hierárquico de todos que estão na administração pública federal. Então, se por acaso tiver um estagiário numa secretaria adjunta do governo, do ministério qualquer da União Federal, o presidente, em última instância, tem o poder de decisão sobre os atos daquela pessoa. E se aquela pessoa não cumpriu a lei, os superiores hierárquicos dentro daquela estrutura têm o dever, têm a prerrogativa, por autotutela, de corrigir aquela ilegalidade. E se por acaso realiza um ato que foi discricionário, que ele poderia fazer daquele jeito ou de outro, dentro da lei, por favor, tá? Quando o ato é ilegal, nós temos a autotutela para anular aquele ato e colocar o ato legal no lugar. Quando o ato é discricionário, há várias possibilidades de realizar aquele ato, de modo que aquele ato, se por acaso o superior não gostou da forma como aquele ato foi realizado, ele tem a prerrogativa de substituir aquele ato. Mas até o momento em que aquele ato discricionário do inferior hierárquico, do subordinado, foi feito, durante o tempo em que ele teve vigência, ele gerou efeitos, e aqueles efeitos são todos válidos. Por isso que um ato ilegal deve ser declarado nulo de pleno direito, ex tunc, como se nunca tivesse existido. Mas atos discricionários, quando eles são
quando eles são terminados pela autoridade superior ou pela própria autoridade, por serem atos discricionários, eles foram atos feitos dentro da lei. Se foram atos dentro da lei, eles eram válidos e geraram efeitos. E esses efeitos mantêm a sua força, mantêm a sua eficácia, até o momento em que aquele ato administrativo discricionário for revogado. Revogação significa, olha, até aqui valeu, de agora em diante não vale mais, está substituído por outro ato, de agora em diante não tem mais força alguma. Então, por favor, lembrem-se lá do primeiro ano da faculdade. Existe uma coisa chamada declaração de nulidade, que gera efeitos ex tunc, como se nunca tivesse existido, porque é flagrante ilegalidade, flagrante inconstitucionalidade. Esta ilegalidade impede o ato de se fixar no ordenamento jurídico, não há possibilidade de comando, não há possibilidade de o ato se fixar no sistema normativo, ele não se cristaliza. E uma coisa importante para vocês lembrarem, não existem direitos adquiridos por força de um ato declarado nulo. Se aquele ato é nulo, não há como dizer que eu tenho direito adquirido com base num ato declarado nulo. Não, nem coisa julgada é possível se a coisa julgada, por acaso, for declarada depois nula, porque houve alguma irregularidade processual. Eu acho, o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês é um caso que eu já falei tempos atrás. 30 anos atrás, houve no Fórum Central João Mendes Júnior, lá de São Paulo, uma situação de uma pessoa que foi citada numa ação de conhecimento, estava lá escrito no certidão do oficial de justiça que aquela pessoa foi citada, e o processo correu, não houve contestação, foi declarada revelia, o juiz julgou aquela ação procedente e começou, à época, o processo de execução, hoje é fase de cumprimento de sentença. E começou a fazer a busca de penhora dos bens daquele réu, daquele executado. E o executado, quando descobriu que teve seus bens penhorados por conta daquela ação de conhecimento em que ele foi declarado revel, ele foi até o juiz, por um advogado, e provou para o juiz que na data em que ele teria sido citado, ele nem no Brasil estava. O juiz, identificando uma coisa completamente anômala, ou seja, um erro, uma fraude naquele processo, ele declarou aquele processo inteiro ilegal. Ou seja, havia uma coisa julgada, havia uma certidão de trânsito julgado de uma sentença procedente, e aquela sentença procedente, transitada em julgado, coisa julgada material, foi declarada nula, porque o processo não havia sido realizado da maneira que a Constituição e a lei determinavam. Então, veja, não há problema nenhum de, encontrando um erro, encontrando uma ilegalidade, haver a declaração de nulidade e de ilegalidade daquele ato administrativo. Aliás, é algo que se impõe. O administrador público, identificando uma ilegalidade, é dever dele, sendo a ilegalidade dele ou do seu inferior, ou do seu subordinado, declarar a nulidade por força da autotutela. Porém, caso o administrador público identifique que um ato administrativo qualquer foi realizado dentro da lei, mas aquele ato ele podia ser realizado segundo um critério de conveniência e oportunidade X ou um critério de conveniência e oportunidade Y, e realizando esse ato X, o superior hierárquico pode achar que aquele ato X, aquele sentido X não era conveniente, e falar assim, olha, a partir de agora não é mais o sentido X, é o sentido Y. Isso costuma ser muito comum em troca de governo. Por exemplo, tem o presidente ou governador X, tem eleição, e troca o mandatário, passa a ser o governador Y. E esse governador Y, ou esse presidente Y, ou esse prefeito Y, vendo os atos discricionários da administração anterior, não concorda com eles e determina a sua revogação. Ou seja, aqueles atos que foram revogados, por serem discricionários dentro da lei, continuam valendo até o momento em que são revogados. Mas daquele momento da revogação em diante, eles não têm mais efeito algum por cessação dos seus efeitos ex nunc. Ex nunc, nunc é uma palavra latina, ela é um falso cognato, porque a gente acha que é uma coisa, mas na verdade nunc significa agora. Então, de agora em diante, a revogação impede que o ato revogado continue a gerar efeitos. Tudo bem? Vocês ainda estão aí? Estão de cabelo em pé? Estão assustados? O superior hierárquico, ele deve necessariamente fiscalizar se o pessoal que está abaixo dele está fazendo o que foi mandado fazer. Mandado fazer pela lei.
e mandado fazer pelo superior por meio de suas instruções, por meio de seu poder normativo, que nós vamos ver daqui a pouco. Uma coisa muito importante a esse respeito. O superior, ele tem o dever de ver se as pessoas estão, os subordinados estão cumprindo a lei e se estão cumprindo as ordens. Se não houver cumprimento de lei, isso é uma ilegalidade flagrante. Se não houver cumprimento das ordens superiores, também é uma ilegalidade flagrante. Sobre os atos discricionários, é a administração que tem a discricionariedade de dizer se é de um jeito ou de outro. Se por acaso um subordinado resolve fazer um ato discricionário de um jeito e não de outro, o superior pode, olha, eu não quero mais que seja assim, seja do outro jeito. Essa é a função de controle inerente ao poder hierárquico. E o mais importante, quem é subordinado tem que prestar contas para o superior do que está fazendo. E se não prestar conta, está errado, e se prestar conta e nas contas prestadas tiver coisa errada, também pode ser penalizado. Ok? Tanto é que é por meio da prestação de contas que o superior consegue rever as decisões dos seus subordinados. Gente, tudo bem até aqui? Vocês entenderam isso? Está muito confuso? A gente volta. Acho que tá tudo bem, professor. Sério? Então vamos lá. O chefe, o prefeito, ele tem um procurador municipal. Vamos voltar para a questão então. Olha lá. O prefeito, ele tem lá um procurador. E o prefeito, ele quer realizar uma ação qualquer lá, mas ele gostaria que o procurador, que o advogado público chegasse e falasse, ô, advogado, eu quero que você dê um parecer aí, dizendo que o que eu quero fazer está dentro da lei. Faz aí o parecer, eu preciso do seu parecer para dizer que isso que eu quero fazer está dentro da lei. E aí a pergunta é, o procurador, mesmo vendo que aquilo não está dentro da lei, ele está subordinado a ponto de declarar que aquela decisão está de acordo com a lei? Eu estou falando para vocês uma coisa meio interessante, né? Se ele falar que é contra a lei, ele provavelmente vai ser penalizado, vai ser processado porque descumpriu uma ordem do chefe. E se ele descumprir a ordem do chefe, ele não vai deixar o chefe fazer aquilo, a situação que o chefe gostaria de fazer. Aí ele fica assim, puxa vida, se eu decido, se eu dou o parecer pela legalidade, quem está errado sou eu. Mas se eu der o parecer dizendo que é legal, eu vou ser perseguido pelo meu superior e eu posso ser demitido ao final de um processo administrativo. O que ele faz? O que vocês acham que ele deve fazer? Existe na norma jurídica brasileira, em praticamente todos os estatutos de servidor, uma frase que é bem legal. Tem uma norma assim, o subordinado não está obrigado a realizar ou a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Vocês podem achar isso, dar um Google, está escrito isso em praticamente todos os estatutos de serviço público do Brasil, talvez do Ocidente. O subordinado não está obrigado a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. O problema é, como é que a gente sabe que uma ordem é manifestamente ilegal? Às vezes, assim, o problema está no detalhe, o problema está em nuances, o problema está em saber até que ponto aquilo é tão manifestamente ilegal assim. Claro que eu dei um exemplo bem estapafúrdio, bem fora da curva, porque é o jeito mais fácil da gente entender a situação. Mas, às vezes, há certos limites, há certas situações que nós não temos tanta definição assim. E é um dos problemas mais sérios, ainda mais se vocês forem advogados públicos no futuro. Às vezes, o superior vai... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu teve uma época em que eu atuei como procurador ou como advogado na procuradoria de uma autarquia previdenciária. Não foi em Campinas, então não adianta tentar fazer relações aqui com a cidade. E houve uma situação em que o prefeito havia feito uma promessa para determinada categoria municipal que ia conceder para eles um determinado benefício. E eles vinham até a autarquia exigir, vinham cobrar esse benefício que o prefeito havia prometido a eles.
Porém, aquele benefício não tinha fundamento legal ainda. O prefeito e o presidente da autarquia estavam vinculados a esse querer cumprir a promessa e queriam que eu, como procurador, desse um parecer dizendo, olha, o prefeito ou melhor, o presidente aqui da autarquia está autorizado a conceder esse benefício para cada um da categoria municipal que vier aqui pedir esse benefício. E aí aconteceu uma coisa meio estranha, né? Ou, sei lá, eu escrevi no parecer dizendo assim, olha, não há previsão legal para a concessão desse benefício. Se houver a concessão desse benefício, primeiro é preciso que haja uma mudança legislativa que autorize que isso realize. Enquanto isso, não é possível conceder. Bom, eu não fiquei muito tempo como procurador daquela autarquia, mas foi o que aconteceu. Não sei se eu me fiz entender. Eu não tinha a possibilidade de... não, na verdade, eu não estou mais lá também porque acabou o meu contrato de prestação de serviços. Eu não era concursado, na verdade, quando a gente fala de serviço público, eu conto algumas histórias a respeito de formas de vinculação das pessoas à administração pública. Isso é motivo de uma próxima aula. Mas, nesse caso, eu, por ter identificado que haveria uma ilegalidade na concessão, eu não pude, pelo meu parecer, falar assim, olha, o prefeito pode ir, vai bom, porque senão, quem seria responsabilizado ao final seria eu. Prefeito, quem mandou você fazer isso daí? Quem mandou você gastar com orçamento, coisa que era proibido? Mas o parecer do advogado falou que eu podia, eu fiz. Quem conhece a norma jurídica é mais ele do que eu, e eu poderia ser responsabilizado por este parecer dado. Se eu tivesse forçado a barra, etc., se eu tivesse feito uma pressão, eu poderia, assim, a norma jurídica me permitiria, se eu fosse um servidor público concursado, eu poderia dizer, eu não vou fazer isso, porque essa norma é manifestamente ilegal. Mas, de qualquer forma, isso é um ponto fora da curva. Existem certas situações muito mais complicadas. E também tem uma outra coisa interessante sobre hierarquia. Vamos imaginar o seguinte, você trabalha no judiciário, você trabalha lá no fórum, você trabalha no gabinete do juiz, e o juiz, num determinado horário, fala para você que é para, olha, eu estou precisando aqui fazer uma coisa, por favor, vai ali no banco, paga essa conta para mim. Aí a grande pergunta é, ele tem a prerrogativa de mandar você pagar uma conta para ele? Ele tem a prerrogativa de, na volta traz um lanche. Ele tem a prerrogativa de fazer isso com você? A resposta é não. A prerrogativa do chefe é de dar ordens exclusivamente relacionadas à competência que você tem como servidor público de realizar por força da lei. Qualquer coisa que o superior hierárquico mande o subordinado fazer que não está previsto nas normas de competência é manifestamente ilegal. Alguém levantou a mão, eu não sei quem é. Quem gostaria de falar? Bom dia, professor. Pois não, Wilson. Professor, uma dúvida, né? Nesse exemplo que o senhor deu do procurador, né? Na teoria, analisando a teoria, né? O procurador, ele é membro do Ministério Público, né? E a Ministério Não. O procurador municipal, ele não faz parte do Ministério Público. O procurador municipal, ele faz parte da Procuradoria Jurídica, em regra, está subordinado a um órgão público chamado Procuradoria do Município, vinculado à Secretaria de Assuntos Jurídicos, do mesmo jeito que a Procuradoria do Estado é um órgão vinculado ao governo do Estado, e ele é um órgão de representação do Poder Executivo. É quem representa o Poder Executivo e muitas vezes o próprio Estado ou o próprio município na defesa dos seus interesses em juízo. Tá. Existe a Procuradoria da República, é o nome que se dá ao Ministério Público Federal. Mas, assim, quem representa os interesses da União em juízo, o advogado que representa, ou é o procurador da Fazenda Nacional, ou o advogado da União, conforme a competência. Tá. Agora estou entendendo isso. É por isso que é subordinado. Exatamente. O procurador, ele atua como subordinado, ele está num órgão da administração pública subordinado ao chefe do executivo. E geralmente está, em algumas prefeituras pequenininhas, está subordinado diretamente ao prefeito, né? Mas geralmente é nomeado um secretário de assuntos jurídicos, e geralmente o secretário de assuntos jurídicos é quem tem o controle de legalidade das ações do município,
e ele possui ou um advogado contratado externamente, um escritório de advocacia para exercer essas funções do município. Se o município é muito pequeno, não tem procuradoria estruturada, nem tem condição de estruturar uma procuradoria, mas cidades maiores, por exemplo, cidades mais ricas, aqui na região de Campinas, Campinas, Paulínia, Americana, Jaguariúna, Indaiatuba, possui procuradoria jurídica no município, e essa estrutura ela é posta não para exercer o que o administrador público ou chefe de governo quer, mas eles estão lá para realizar o controle de legalidade, inclusive dos atos do próprio superior hierárquico. Mas veja, eles não podem chegar lá e dizer, prefeito, o senhor está errado. Eles não têm como fazer isso. A única coisa que eles podem dizer é assim, olha, o nosso parecer é pela ilegalidade dessa ação. Nós não recomendamos que isso seja feito. Mas o prefeito pode, como superior hierárquico, fazer a revelia de qualquer parecer. Entendi. E mais uma pergunta, professor. Eu lembro que uma vez o professor tinha explicado sobre cargo público, cargo para servir o governante, cargo para servir o Estado, né? Isso tem alguma interferência quando você fala sobre hierarquia? Olha, isso é uma ótima pergunta, tá? Os cargos públicos, eles são cargos a serviço do Estado. Os cargos públicos, eles não estão lá para servir o governante. Ainda que o governante de plantão possa nomear, indicar livremente pessoas para auxiliá-lo, esses auxiliares que têm até um dever de lealdade para com o governante de plantão, eles não estão lá para beneficiar o governante. Eles estão lá para realizar as ações públicas que o governante deve realizar. O governante tem uma competência dada pela legislação e ele deve cumprir as suas atribuições. Para ele cumprir essas atribuições, ele precisa de uma equipe. E ele nomeia livremente essa equipe para agir segundo a sua política de governo. Mas essa política de governo jamais deveria ser contrária à ordem jurídica e jamais deveria ser contrária à estruturação do Estado. Não faz sentido nós termos um Estado republicano e o presidente começar a agir como se monarquista fosse. Sabe? Não tem muito sentido ele, mas sei lá, o partido monárquico brasileiro consegue ganhar as eleições e o presidente eleito é do partido monárquico. Gente, eu nem sei se nós temos um partido monárquico, tá? Eu estou dando um exemplo completamente fora da curva. Esse novo presidente do partido monarquista, ele tem o dever de agir como presidente, não agir como rei. Se ele, por acaso, quiser colocar a política de governo dele acima da política de Estado, ele está cometendo uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade muito grande. Se, por acaso, existem servidores públicos, agentes públicos nomeados por ele para cargos políticos, esses cargos políticos, sem dúvida alguma, estão lá para fazer política de acordo com a previsão governamental. Mas essa política governamental, em regra, não pode ser contrária aos interesses e os fundamentos e objetivos da República previstos na Constituição. Se isso acontecer, nós estamos em crise institucional e isso deve ser corrigido ou pelo Judiciário ou pelo Legislativo, conforme o sistema de tripartição de poderes, conforme o caso. Não sei se eu me fiz entender isso, que de repente eu deixei você mais confuso do que você estava antes. Me perdoe, eu falo tudo de novo. Faz a pergunta aí mais uma vez. Então, a pergunta seria, assim, imagina que, nesse caso, o cargo para servir o governante, ele teria parece que, assim, na minha imaginação, parece que tem uma liberdade maior de falar, você não quero que você faça assim, eu quero que você faça assado e tudo mais. E no cargo para servir o Estado, parece que tem uma menor prerrogativa para falar, olha, eu não quero que você faça assim, eu quero que você faça assado. Aí aquele que está servindo ao Estado pode falar, não estou serviço do Estado, não. Bom, seria uma afronta. Mas, assim, olha, infelizmente, isso pode ser visto politicamente como uma afronta. Se eu, por acaso, virar presidente ou governador, isso nunca vai acontecer, tá? Outra hipótese. É claro que eu vou nomear para me auxiliar como ministros, como secretários, pessoas que politicamente eu entenda que estão, assim, no mesmo sentido político que eu. Se eu for, por acaso, sei lá, não dá para imaginar, quer dizer, não dá para colocar um presidente de esquerda com um ministério de direita ou vice-versa. É meio contraditório.
Tá? Mas no Brasil tudo é possível, né? De repente isso acontece. Mas o que eu estou dizendo é, ainda que haja um governo de esquerda, um governo de direita, um governo de centro, quaisquer que sejam as ações desse governo, elas não podem ser contrárias às normas de Estado. Eles não podem rasgar a Constituição e muito menos o ordenamento jurídico. Eles podem propor alterações legislativas no sentido de tornar a estrutura de Estado mais adequada à visão política desse grupo. E aí aquilo que era governo se torna Estado. Isso pode acontecer, isso acontece em todas as democracias do mundo. Isso é o jogo político. Mas, se por acaso a pessoa ela é nomeada para um cargo político, ou seja, livremente nomeada, ela pode perfeitamente dizer o seguinte: olha, eu aceito o cargo e vou te ajudar. Daí quem o nomeou vai dizer: olha, eu quero que você faça tal coisa. Não, eu não aceito agir deste jeito. Numa situação dessa, pode acontecer a livre exoneração daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Olha, eu vou te nomear ministro da Saúde, mas você tem que falar bem de um determinado medicamento. Um mês depois, o médico pede exoneração porque ele não conseguia falar bem daquele medicamento. Eu estou dando o exemplo do Taishi, que foi ministro por 28 dias. Isso pode acontecer? Pode. Também pode acontecer o oposto, né? O ministro está fazendo coisa que ele entende que é o devido, o presidente acha que o que ele está fazendo é indevido e substitui, exonera e coloca outro no lugar. É possível fazer isso? Claro que sim. Não há problema nenhum nesse sentido. Só que, o cara pode ter o risco de perder o cargo? Sim, ele tem o risco de perder o cargo. Vamos imaginar agora a situação de servidores públicos estáveis, aqueles que passaram em concurso público, eles possuem estabilidade ou vitaliciedade, conforme o caso. Essas pessoas, elas não podem ser demitidas sem devido processo legal ou devido processo administrativo, conforme o caso. Os estáveis, eles podem ser demitidos por processo administrativo disciplinar. Se ao final do processo ficar caracterizado que eles fizeram uma ilegalidade, cuja consequência é a perda do cargo, isto pode acontecer ao final. Caso esse servidor público estável entre em rota de colisão com o seu chefe, pode acontecer do chefe realizar atos ou de perseguição até o momento que consegue criar um fato qualquer, consegue inventar uma situação qualquer pela qual aquele servidor será demitido após um processo administrativo disciplinar. Pode acontecer uma situação dessa? Pode. Não preciso nem dar filme para vocês. Isso costuma acontecer, infelizmente, com certa regularidade no Brasil e em países democráticos que, infelizmente, pessoas não são boas sempre e às vezes acontece de perseguir os subordinados, né? Infelizmente o poder corrompe, quanto mais poder, maior a chance de haver corrupção. Corrupção no sentido de poder, né? A pessoa, no lugar de cumprir a legalidade, quer cumprir a própria vontade. Isso é terrível, mas vive acontecendo. Entendi. Obrigado. Eu acho que eu continuo sem te responder diretamente, né, Yusuke? Não, mas ficou mais claro agora. Ficou mais claro, sim. Ok. Obrigado. Gente, mais alguma coisa com relação a poder hierárquico? Alguma outra dúvida, algum outro problema? Voltando, gente, é pela hierarquia que se organiza a estrutura do Estado e a estrutura do governo. E todas as funções, toda a administração pública, seja essa administração no Poder Executivo, ou no Poder Legislativo, ou no Poder Judiciário, possui uma estrutura. Tem pessoas acima que estão colocadas lá para comandar a estrutura, e há pessoas cada vez mais, assim, há cada vez mais gente, quanto mais próximo chega da base da pirâmide, há mais gente para realizar os atos e executar as determinações planejadas acima. Max Weber, para quem não conhece, um dos maiores sociólogos de todos os tempos, ele estudou muito não só a hierarquia da Igreja Católica, quanto a hierarquia do Exército Prussiano. E ele identificou que existem escalas de comando. Aliás, o próprio Exército Brasileiro faz isso entre os seus comandantes. O comando de uma estrutura militar é sempre organizada segundo tenente, capitão, major, coronel e general. Há sempre essa estrutura hierárquica de quanto mais alto, maior a concentração de planejamento estratégico, e quanto mais abaixo a direção os comandantes inferiores, eles recebem as diretrizes deliberadas pelo alto comando e determinam a sua execução em cada caso concreto. E na base, né, os que não são oficiais, os
soldados, os cabos e os sargentos, na estrutura, na maior parte da estrutura piramidal, ou seja, na base, eles estão ali para, subordinados às ordens, executá-las na melhor maneira possível. E, geralmente, executar da maneira que o comando, assim, exigiu. Ainda mais no caso de um exército, em uma situação de guerra, se por acaso o soldado, o cabo, sargento, não executar a ordem imediatamente, assim que ela é recebida, há o risco de se perder a guerra. Então, essa estrutura hierárquica, militar e eclesiástica, ela é muito utilizada na burocracia. Só que na burocracia estatal não existem ordens que devem ser cumpridas cegamente pelos seus subordinados. Certas normas, aliás, num Estado democrático de direito, o subordinado tem a possibilidade jurídica de chegar para o chefe: vem cá, por que eu tenho que fazer isso aqui que o senhor me mandou? O superior não tem a possibilidade de dizer: porque eu estou mandando. Eu sei que o senhor está mandando, mas por que o senhor está mandando? Eu tenho o direito de saber, como subordinado, porque esta ordem chegou para mim desse jeito. E por que eu tenho que fazer isso deste jeito? Eu tenho esta prerrogativa como servidor público num Estado democrático de direito. Tudo bem até aqui? Gente, me ajuda. Tudo certo, professor. Ok. Gente, eu vou pedir um favor e uma gentileza a vocês. Eu, desde um pouquinho antes do início da aula, eu não estou muito confortável aqui no meu... Sei lá, eu estou com... Eu não estou conseguindo me concentrar direito. Eu estou com alguma coisa aqui que eu preciso... sei lá, se só água com açúcar resolve, mas eu não estou conseguindo me concentrar direito na aula. Eu não sei nem se a aula foi tão boa assim. Eu acho que não, porque eu estou com a cabeça realmente meio complicada, principalmente depois do telefonema que eu recebi. Eu queria pedir licença a vocês e perdão por antecipar o término da aula, e a gente continua na próxima aula, se assim vocês me permitirem. Pode ser assim? Claro. Sem problema, professor. Com certeza. Gente, me perdoem por tirar de vocês meia hora de aula, mas eu prometo fazer a recomposição disso nas próximas aulas. Gente, eu desejo a todos muito obrigado pela presença. Nós temos aula na quinta-feira? Eu acho que não. Não tenho certeza, mas Eu provavelmente também não. Gente, se nós tivermos aula na quinta, até quinta, se não, desejo a todos uma semana abençoada, feliz Páscoa a todos, viu? Deus abençoe a todos, fique com Deus. Muito obrigado. Melhoras, professor. Boa Obrigado, semana. Obrigado, gente. Até logo.